morning! Como você está hoje pela manhã dessa segunda-feira? Bem-vinda ao Chá com Deus. Eu me chamo Elaine Violini e sou a mensageira desse podcast e você é muito bem-vinda aqui. Eu não sei se você já me conhece, mas caso você não tenha escutado e chegou aqui através de um convite de uma amiga, eu sempre gosto de falar: escuta com o seu coração. Abra o teu coração, porque essa pessoa que te convidou para você chegar até aqui, ela te ama. Porque aqui no Chá com Deus, o que eu tenho de compromisso com Deus é compartilhar todo o ensinamento, todo o direcionamento que ao longo da minha caminhada cristã eu tenho através da palavra de Deus. Combinado? O combinado é que é o amém, que assim seja é o amém. Para que eu e você possamos nos aproximar todos os dias um pouco mais. E o chá com Deus é o momento que eu tenho na minha vida. Uma xícara de chá lembra uma pausa, lembra um respiro, lembra um momento que a gente para sentir o aroma de um chá, para estar com uma pessoa querida, né? Marcar um chá da tarde com alguém é algo que a gente para o nosso tempo para poder ceder a nossa agenda. E por que não ter um chá com Deus todos os dias na minha vida e na sua vida? Esse é o convite, então seja muito bem-vinda. Se você tiver o privilégio de sentar, fazer um chá, degustar enquanto você escuta a palavra, abre a tua Bíblia, cria esse hábito, já deixa o teu chá preparado no momento que você vai escutar o chá com Deus. E essa semana eu quero trazer aqui para nós uma meditação na palavra de Deus sobre as dúvidas que nós temos, tanto na caminhada cristã, para quem já reconheceu Jesus como único Senhor e Salvador, quanto para aquelas pessoas que ainda não têm um relacionamento, uma intimidade com a palavra de Deus, que é: aonde está escrito na Bíblia se eu posso ou não posso fazer isso? Será que isso daqui é de Deus? Será que isso daqui é a interpretação da minha cabeça? É uma das perguntas que eu recebo muito nas minhas redes sociais, muito no meu convívio social. Às vezes por curiosidade, às vezes por confronto, às vezes por falta de entendimento, às vezes pelo susto que eu dei na sociedade, com todas as mudanças que Cristo vem fazendo na minha vida. Então, esse momento aqui nessa segunda-feira, para que eu e você possamos aprender como escutar a voz de Deus e como entender se é uma voz do mundo, se é uma dúvida do inimigo, que é o diabo. Antes de me tornar cristã, eu até proibia, sabe, as crianças de falarem esse nome. Não fala esse nome, Satanás então era proibidíssimo, diabo era proibidíssimo. E quanto mais eu caminho com Jesus, quanto mais eu aprendo sobre Jesus, eu aprendo que nós precisamos falar no nome do inimigo para que a gente continue a nossa caminhada, orando e vigiando. Porque o inimigo, esse nome que antes eu não deixava nem as crianças falarem, ele anda em derredor da minha casa, da sua casa, da minha família, da sua família, da minha vida, da sua vida. Então a gente precisa entender que ele existe. E a nossa batalha, assim como diz lá em Efésios, no capítulo 6, é contra o mundo espiritual. Não é contra pessoas. Não é contra a pessoa que você... eu tive um desentendimento no trabalho e por isso a minha vida não tá indo tão bem. Nossa, eu tenho um problema com um familiar meu e eu luto guerras contra essa pessoa. Não é contra a carne, a nossa batalha aqui. É contra o mundo espiritual. O inimigo pode estar usando essa pessoa, o inimigo pode estar usando esse seu familiar, o inimigo pode estar te usando para que você levante uma contenda, para que você levante uma situação difícil dentro dos ambientes que você circula. Então a nossa arma é a Bíblia Sagrada, amém? E aqui eu quero ensinar o como. Como que você vai começar a ter essa intimidade com Deus e deixar o teu ouvido aguçado para entender e discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E para isso nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos lá em Mateus. Aliás, para você que nunca leu a Bíblia, eu deixo sempre uma sugestão. Eu vou pedir para o Pedro até deixar aqui. Para quem nunca leu a Bíblia, compre uma Bíblia e leia esses livros que eu vou falar aqui, ó. João, Marcos, Provérbios, Romanos, Gálatas e Efésios. João, Marcos, Provérbios, Romanos, Gálatas e Efésios. Leia esses 6 livros para que você passe a ter um entendimento ali, que são os primeiros livros que todo ser humano deveria ler
Aí depois começar a aprofundar a sua leitura na Bíblia para que a leitura fique mais simples de você entender. Aliás, é um plano de leitura que eu vou fazer com meu marido aqui em casa, já deixo como sugestão para vocês. Os 6 livros para trazer ali um norte, para trazer uma pincelada do que é o Evangelho de Cristo Jesus, até que você comece a ler os livros, começando lá por Gênesis, o Pentateuco, que são livros ali do início, que traz um pouco de confusão ao ler, porque não tem ali uma explicação do que está sendo falado. Então, por isso que esses 6 livros vai trazer isso para você. Amém? Vamos lá, o que que diz lá em Mateus 6:6? Eu falei várias vezes a semana que passou sobre essa passagem, porque nós vivemos numa era de confusão. Não sei se vocês já perceberam isso. O mundo está confuso. Eu lembro que logo que passou o processo de pandemia, eu ouvi algum dos grandes influenciadores, eu não lembro, eu não vou falar o nome porque eu posso errar, mas enfim, eu acho que foi um dos influenciadores que é médico, dos grandes do marketing digital. E ele falou assim, gente, para de achar que a humanidade vai ficar melhor depois da pandemia. A humanidade vai ficar pior, porque é uma época de muita descompensação. O ser humano vai voltar descompensado. E muita gente criticou, e eu falei, eu acredito também, porque as pessoas nós não estávamos preparadas para isso, e o que ficou pós-pandemia, aí a gente vai ter um efeito que vai ser um efeito pior ainda na mente do ser humano. E dito e feito, nós estamos vivendo isso, uma era de confusão. E Jesus é o que vai trazer, a palavra de Deus é o que vai trazer clareamento, vai trazer luz, vai trazer discernimento, vai trazer conhecimento para a minha ação e para a sua ação aqui no mundo mesmo. Então, por isso que essa passagem para mim, ela é fundamental para todo mundo que está confuso em saber o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E é o que eu faço na minha vida. Hoje, todas as vezes que alguém me faz um convite, que alguém me dá uma sugestão, que alguém fala até uma palavra de Deus na minha vida, eu falo, amém, vamos orar. E eu vou e faço o quê? Exatamente o que está escrito aqui em Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. É de uma riqueza tremenda essa passagem, Mateus 6,6. É de uma riqueza extraordinária, tão imensurável essa recompensa que Deus nos dá, que eu desafio você a fazer o teste. Faz o teste. Vai 40 dias para o teu quarto, vai em secreto e ore ao teu pai que está te vendo e comece a receber as recompensas que ele vai trazer para a tua vida. Não desconfie da Bíblia. A Bíblia é um livro que é o livro mais importante. Ela é um compilado de histórias que aconteceram. Não foi uma única pessoa que escreveu, é um compilado para que eu e você pudéssemos nascer na nova aliança, que é exatamente a época que nós nascemos, para viver depois que Jesus Cristo veio, depois que Deus enviou ele naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos nascer na nova aliança. Então, todas as vezes que você estiver com dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Ah, mas eu sempre fiz isso e nada aconteceu. Será que isso daqui é de Deus? Será que isso daqui é secular? Vá para o teu quarto. Se existe uma dúvida latente, e eu vou trazer um exemplo aqui na autoridade de quem já foi muito consumidora e todos os dias tem uma pergunta dessa ou mais nas minhas redes sociais. Elaine, mas eu faço uma prática, essa prática aqui, ó, é uma ferramenta, astrologia, constelação, mapa astral, tudo que envolve essas ferramentas. Se você tá no seu coração com dúvida, vá para o teu quarto e ore no secreto. Eu estou te falando isso porque eu fiz. Eu não estou falando isso como uma sugestão de alguém que somente leu. Eu fiz. Eu era uma das grandes consumidoras de misticismo, de astrologia, de futuro, de búzios. Eu só não fui no tarô, mas eu era uma grande consumidora de ferramentas que trazia para mim palavras de como seria o meu ano de acordo com o astro, de acordo com os números. E eu fui para o meu quarto orar. E ao orar, eu ouvi Deus falar comigo. O único aqui que tem um plano original para a tua vida sou eu, minha filha. Peça a mim
clame a mim, eu não te cobro nada por isso. Você tem uma Bíblia na sua mão, vá para o teu quarto secreto e ore que eu vou te recompensar. E já tem 1 ano e 4 meses que eu não faço mais nada. E a minha vida nunca foi tão clara como está sendo cada dia mais, desde que eu tomei essa decisão. E se você que está me ouvindo conhece alguém, ou até mesmo é você que vende esses serviços e que nesse exato momento está me confrontando ou está pensando em escrever alguma coisa para mim falando, não, mas não é bem assim, vá para o teu quarto e ore. Porque toda vez que nós somos confrontadas, toda vez que a palavra chega até a gente e ela chega numa forma de confronto, a gente precisa ir para o nosso quarto, orar e falar, Senhor, eu ouvi isso dessa pessoa agora, mas eu penso diferente. Fala comigo, ore 40 dias, faça uma oração poderosa para isso e deixa Deus te dar estratégias de outros negócios, deixa Deus te dar recompensas que vêm dele a partir daquilo que ele vai falar com você. Amém? Então, essa segunda-feira é para você aprender a ir para o teu quarto, a orar no secreto e a pedir ao teu pai que está te ouvindo para que ele te recompense. Amém? Um beijo, fique com Deus e até amanhã no nosso Chá com Deus.